Esta gravação LibriVox está em domínio público. Feminismo ativo, de João do Rio. Vossa Excelência deseja? A dama, de uma beleza grave, modestamente vestida, sorriu sem tristeza. Excelência é talvez exagerado. Eu sou apenas Madame Teixeira, uma criatura que a necessidade acompanha e que não tolera a ociosidade. E desejava trabalhar como um rapaz trabalhador. É possível? Mas perfeitamente. E o senhor seria capaz de interessar-se por mim? De boa vontade. Então dê-me uma carta. Quero ser caixeira. Não tive a menor surpresa. Sentei-me, escrevi um bilhete para certo grande armazém, entreguei-lhe. Madame Teixeira agradeceu sem excesso e sem requebros equívocos. Saudou, desapareceu no corredor. Ia muito bem e muito superior. Há 10 anos, o ato dessa senhora seria um acontecimento. Hoje, graças aos deuses, é natural entre as coisas naturais. O nosso antigo preconceito, o preconceito lusitano de afastar a mulher da atividade, obrigando-a à vida de parasitismo, quando não de serralhos abertos, pelo menos de gineceu romano, onde a matrona era Augusta, o respeitável fabricante do prolongamento das famílias, desaparece. É propriamente a libertação definitiva do sexo, e de modo lento e engenhoso. Essas criaturas, que Proudhon definia como um meio-termo entre o homem e o animal, e Schopenhauer aconselhava a bater, dar de comer e fechar, começaram pela independência mundana. Uma senhora mundana é um ornamento social, representa um papel, pertence mais ao programa do dia que ao lar. Depois, tivemos, mesmo na monarquia, senhoras libertas, que chegaram à literatura e fizeram versos. Eram vistas com terror sagrado pelas matronas e com um ar de ironia invejosa pelos homens. Conheci uma dessas senhoras, que se chamou a Baronesa de Mamanguape, cuja vida de agonias íntimas daria para uma novela fantástica de tormentos. Mas a situação de obrigar a mulher à escravidão social, com o argumento da sua fragilidade, fechando-a no limite de, ou a ser dona de casa, mantida pelo homem como um aparelho do lar, mais ou menos estimável, ou virar a esquina da honra com a dor maior de ser ainda mantida pelo homem, devia acabar. Devia acabar pelo desenvolvimento social da terra, pela corrente permanente das ideias estrangeiras, pela invasão imigratória, pela necessidade urgente da vida intensa. No tempo em que uma senhora só saía à rua, nos dias solenes, com o esposo, a filharada e as criadas, no tempo em que as cocotes revolucionavam a cidade como animais diabólicos encarregados de perder os pais de família, e as atrizes eram essas damas, era possível que uma mulher achasse natural, sem fundo de exploração e de parasitismo, viver à custa do senhor seu marido. Mulher, dizia-me um conselheiro, mulher é para ficar em casa. Se eu tivesse uma filha querendo ser como lá fora, médica ou advogada, matava-a. É mesmo, acrescentava a conselheira. Até parece incrível, uma moça séria aprendendo em livros de homens. E, fenômeno curioso, só os pobres, a gente pobre que faz mais filhos e trabalha mais, estabeleceram no casal o comunismo do trabalho para o direito igual à despesa, porque as mulheres dos trabalhadores braçais sempre trabalharam tanto quanto os maridos. A República, isto é, a ação de Benjamin Constant e de seus discípulos, mesmo anterior à República, fez a carreira liberal das professoras públicas. Meninas que não contavam certo o casamento. Famílias modestas sentiram o bem de dar instrução às filhas, garantindo-lhes o futuro. Esta carreira abriu horizontes. A primeira médica causou espanto. Os homens foram os que mais aguerrearam no seu egoísmo de tudo querer. A primeira advogada foi chasqueada. A totalidade dos cérebros masculinos não pensa no outro sexo sem um desejo de humilhação sexual. Essas, porém, eram casos excepcionais de aspiração grande. Havia também a necessidade e a sinceridade envergonhada e que não tinha coragem de se ir propor aos patrões
para trabalhar honradamente. Como resolver o problema? A civilização resolveu-o naturalmente. Não estamos ainda na cidade inglesa de High Wycombe, em que Miss Ethel Dove foi eleita unanimemente pelo Conselho Municipal prefeita. Não estamos no Cincinnati, em que uma senhora arquiteta foi encarregada de construir um teatro modelo. Não estamos em Londres, em que as mulheres fazem meetings querendo ocupar um lugar na representação nacional. Não estamos em Paris, onde as mulheres são cocheiras e lutam pela vida, guiando os carros da praça pelos boulevards. Ainda não temos a mulher sanduíche, mas iremos lá necessariamente e honestamente, abolindo velhos preconceitos. Qual a situação da mulher atualmente? Há a mulher sociedade, mulher salão, bela, mundana, influente. Não existia outrora. Hoje, veste no Paquin, mantém um salão com recepções e 5 o'clock. É, em muitos casos, posto que não pareça, a associada do homem político. Um diretor de jornal dizia-me outro dia de um ministro: "Este X está insuportável, mas eu dei a minha palavra de honra a Madame Z que o não atacaria." E era verdade. Há em seguida a literata. Eu sempre tive pelas senhoras que fazem literatura um atemorado respeito. As relações com uma poetisa são verdadeiros desastres impossíveis de remediar, mas que o galanteio social obriga a acoroçoar. Quando a femme de lettres deixa o verso e embarafusta por outras dependências da complicada arte de escrever, as relações passam a calamidade. No último congresso científico, uma dessas damas, metida numa roupa semi-masculina, apanhou-me certa vez de supetão. E eu passei o dia inteiro a vê-la manejar o lorgnon, recitar, com pedroiços na voz, um ensaio sobre o feminismo no Brasil e pedir, entre suspiros lânguidos, um pouco d'água com açúcar. Desde então, o meu respeito transformou-se em terror, e é bem de crer que este terror aumente, dadas as evidentes manifestações de epidemia literária que ora convulsiona os cérebros femininos. Hoje a cidade tem uma infinita série de modalidades do proteu. Há poetisas, há rivais de Maupassant, há advogadas e escritoras sociais, há ensaístas, há romancistas, há comediógrafas, literatas profissionais, literatas mundanas, literatas de cartões postais. É preciso um cuidado enorme para andar na rua, estar num baile, entrar num café, assistir a uma exposição de arte, ir a uma conferência. É preciso uma pesquisa adunca para escapar à literatura das damas, mesmo no namoro sério ou no flirte adiador. A dama literata lá está. A dama literata está em toda parte. Mas por que esse terror? Porque, em primeiro lugar, e por via de regra, essas senhoras são de uma absoluta mediocridade. Porque, em segundo lugar, e como consequência da postiçaria espiritual, as mesmas senhoras deixam de ser mulheres para tomar atitudes incompatíveis, vestuários reclames e fazer em torno, com algumas ideias impraticáveis, um barulho maior que o homem bulido. Ninguém pode deixar de respeitar Dona Júlia Lopes de Almeida, um talento engastado na mais pura alma de mulher, ou Madame Faure, que quer continuar a ser mulher quando as suas colegas desistem do sexo, mas hão de concordar, intolerável, uma matrona de casabeque e punhos dizendo tolices no 5º Congresso Científico, em vez de ficar em casa a remendar lucrativamente as piugas do esposo. Por que escrevem essas senhoras? Ninguém o soube, ninguém o saberá. Com certeza porque não tinham mais o que fazer, como a duquesa de Dino. Mas elas escrevem, escrevem, escrevem. E é uma atividade, é um trabalho liberal. Tanto que uma senhora chamada Jane Messine já fez uma conferência com o seguinte título, afirmativo, apesar da interrogação: é a mulher de letras um tipo social? Mas ao lado do exibicionismo irritante e da vaidade ativa, há o labor contínuo e modesto que as iguala ao homem. Nos grandes armazéns, o caixa é sempre uma senhora. Várias seções são ocupadas especialmente por mulheres. Nos botequins, nos restaurantes, elas lá estão fazendo trocos. Senhoras belas e distintas são agentes de seguro. Andam a trabalhar desde cedo. Agentes de anúncios, repórteres, reclamistas, professoras de línguas. No correio e nos telégrafos, as novas agências são ocupadas por meninas. Ninguém mais fica admirado que uma senhora tenha que fazer, trabalhe, colabore na vida social, esteja ao lado do homem, capaz de ter ideias pessoais e de existir sem o auxílio pecuniário.
O dono de um grande armazém dava-me conta das suas impressões. Você não imagina como eu mesmo me admiro da rapidez da assimilação. Essas meninas, sem prática, colocadas no balcão, são, em primeiro lugar, muito mais amáveis que os homens. Depois? Depois vendem mais, sabem envolver a freguesia, entendem seriamente. 2 dias após a entrada, da ciência do negócio. Sou forçado a admitir novas e ainda não despedi nenhuma. O comércio a varejo, como uma série de outras profissões, devia ser feito por mulheres. Que diria a esse homem prático, espírito conservador? Que responderia ao negociante, o padre Bouvier, que afirmava, segundo Ernest Charles, ser a mulher um misto do burro pela teimosia, da gata pela preguiça, da galinha pelo cacarejar, de macaco pela lábia, e que rematava a violência, assegurando: quanto à lascívia e à maldade, a mulher só a ela própria pode ser comparada. Ficaria furioso, bradando contra a imoralidade, porque a imoralidade é, socialmente, apenas aquilo que não é uso fazer e pensar no momento. Eu estou, porém, convencido de que, adquirindo a mulher a posição a que tem direito na sociedade, mas adquirindo como um homem, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua inteligência, a vida será muito mais nobre, muito mais doce, muito mais graciosa, muito mais bela. Dizem que o amor maternal enfraquece e os laços do lar desatam. Mas há pais extremosíssimos que toda a sua vida trabalharam. E há mães que vivem em casa e batem nos filhos. Dizem que o amor será diverso. Ah, este sim. Este mudará. As meninas não esperarão um marido apenas para continuar sem fazer nada. Nem os pais impingirão as filhas como um bicho dispendioso. É o amor pelo amor, sem interesse, convencidos ambos de que são iguais e que neste mundo quem não deixa o suco da atividade é indigno de viver. Certo, a minha fantasia vê esse futuro muito próximo, diante de alguns casos de feminismo racional sem literatura. Mas o meu entusiasmo é cada vez mais vivo quando, ao visitar uma fábrica, vejo a mulher e o marido trabalhando igualmente, em teares idênticos, enquanto os filhos estão ou no colégio de mulheres ou já na oficina, como aprendizes, mostrando o mesmo valor dos pais. A minha alegria é grande quando converso com uma senhora que, longe de trinar insignificâncias, diz profundamente coisas sérias. O meu contentamento de civilizado aumenta quando corajosamente vejo uma rapariga preferir ao concubinato, ao mau casamento ou à perdição, um posto honrado de trabalho em que o dinheiro lhe vem às mãos limpo e digno. Romantismo, dirão. O homem, pelos hábitos de sociedade, aliena-se gentilmente diante das raparigas. A reforma dos costumes é mais um assalto feminino. Conforme. Eu considero-as meus iguais. No mesmo dia em que dei o cartão a Madame Teixeira, recusara amavelmente cartas de recomendação para uma das muitas senhoras medíocres que, como tantos outros homens medíocres, fazem conferências circulares pelo interior. E recusei como recusaria um homem. É que há trabalho e trabalho, honestidade e honestidade, no dizer do venerando Quintino. E há também para mim a certeza de que o feminismo ativo não é dizer bobagens e fazer livros idiotas, captando complacências e lucros por ser mulher, mas corajosamente pôr-se ao lado do homem e ser a sua companheira e a sua igual na vida, utilizando as suas qualidades no aperfeiçoamento da sociedade. Renan disse que os homens devem ter todas as opiniões para saber qual a melhor. Tenho essa opinião há vários anos. É talvez a mais velha opinião adquirida que possui meu cérebro. E até agora não vejo a necessidade, senão de conservá-la na medida do possível. Dias depois de dar o cartão para o grande armazém, encontrei o proprietário. Já está empregada sua protegida, excelente e com 2 filhas muito inteligentes. Quem é? Homem leviano, que apresenta sem conhecer. Madame Teixeira, é uma viúva que só achou aquela solução à vida. Como as meninas iam vê-la, dei-lhes um raion de confecções de crianças. Ganham honestamente o seu dinheiro. E estão contentes? Como quem tem a convicção de ser sério. Não. As mulheres, que têm servido sempre as transformações lerdas da civilização masculina, são, no século da atividade febril, desejosas de se igualar ao homem.
e com esplêndidas qualidades, inclusive a falta de noção do tempo. O Dr. McDougall, da Universidade de Harvard, reuniu 250 raparigas e fez uma descoberta sensacional. Perguntou-lhes, umas lendo, outras trabalhando, outras desocupadas, quanto tempo tinha passado. Entre 30 e 100 segundos. Todas deram um tempo muito maior. Uma chegou a afirmar que passara 10 minutos. Não tinham a noção do tempo? Não. Tinham a noção do tempo moderno, da lentidão do tempo e da vertigem do momento. E cada uma delas avaliava o segundo por minutos e os minutos por horas. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com